essa é a semana da gente se deparar com o maior vilão do Homem-Aranha de todos os tempos. Que nesse caso é a Sony, porque acaba de emplacar o terceiro filme ruim de vilão do Teioso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e estou falando de Kraven, o Caçador, que chegou nesse final de semana nos cinemas. E se você é daquelas pessoas que já estava com aquela expectativa de que ia ser ruim, você acertou. O filme vai nos apresentar a história de origem do Kraven, um dos vilões do Homem-Aranha. A gente vai ver o Sergei Kravinov, aí o personagem do Aaron Taylor Johnson, que numa das expedições de caça com o pai dele acaba sofrendo um acidente, digamos assim, e tem um encontro com uma moça que salva a vida dele dando uma poção, e a partir daí ele ganha poderes, digamos, quase que sobre-humanos, vamos falar assim. A partir daí, ele se torna uma espécie de caçador, mas ele caça humanos, ele caça, digamos, pessoas ruins, bandidões. Mas são seus problemas familiares, esse drama da família Kravinov, que traz ele de volta e bota no meio da história do filme que a gente acabou assistindo. É inacreditável o que a Sony está fazendo com o universo do Homem-Aranha que ela possui os direitos. Não sei se é porque a Marvel está fazendo filmes de relativo sucesso com o Homem-Aranha e eles querem participar desse todo, mas a verdade é que é um filme pior que o outro. E parece que ela não larga o osso, talvez pelo sucesso de grana, pelo menos, que os filmes do Venom fizeram. Ela continua insistindo. Não acredito que Kraven vai chegar nisso. A gente já teve o outro exemplo desse ano, que foi Madame Teia, que foi um fracasso enorme de bilheteria. Eu acredito que Kraven vai seguir nessa pegada e o dinheiro que o Venom está fazendo não vai ser suficiente para sustentar todo esse universo. E sinceramente, tomara que não sustente mesmo, porque tá difícil. E aqui já de cara eu vou começar fazendo um comparativo entre o que a gente viu, principalmente esses três filmes que eles lançaram esse ano. O Venom faz sucesso e os outros não fazem. Principalmente, eu acho que por causa do tom cômico. Claro que Madame Teia tem toda uma questão por ser protagonistas femininas, enfim. Mas a verdade é que o Venom entrega um tom cômico que mesmo quando é ruim, ele consegue te tirar uma graça. Tu acaba se divertindo mais que nos outros. Kraven vem numa pegada muito mais séria, muito mais realista, realmente uma pegada de ação no filme muito mais forte. Mas eu acho que nem o carisma do Aaron Taylor Johnson vai fazer esse filme dar dinheiro. Acho que já tá todo mundo bem cansado desse universo da Sony e provavelmente vai refletir agora. A história em si, na ideia que eles trouxeram pro filme, ela não é ruim. É um drama do núcleo familiar ali do Sergei, do Kraven, né? Onde o pai dele é um bandidão, ele não concorda muito com aquilo e ele acaba, com os poderes que ele ganha, lutando contra isso da forma que ele encontrou. Ele tem um irmão que teoricamente é mais fraco, indefeso, ele acaba entrando em perigo e a partir disso o Kraven volta para esse ambiente e tem toda uma trama. Nada complexo e nessa estrutura básica eu acho que até funciona bem para um filme de ação, que é o que ele tenta entregar. Mas o filme tem dois grandes problemas, que o primeiro é bem grave, que é como se desenvolve o roteiro. É incrível como eles não conseguem escrever uma única linha de diálogo decente. Tudo é expositivo demais, tudo é irreal demais. Tem umas falas que um personagem fala pro outro. Não acredito que isso possa ocorrer num diálogo real entre duas pessoas. É tudo absurdo demais e ruim demais. Isso quebra a narrativa do filme de uma forma que é incrível. Um filme de ação com muitas lutas que deveria ser mais dinâmico, mas todo momento em que ele para dar uma respirada é extremamente ruim. O outro problema são os elementos secundários que estão em volta dessa história base. Os personagens e as situações que estão em volta do Kraven são muito ruins. O Rhino, que é talvez ali o vilão principal do filme, é o único que encaixa direito na história e tem uma fundamentação. Afinal, qualquer um que entre na lista do Kraven de lá não sai sem ser caçado. E o Rhino, ao saber que tá lá, resolve se antecipar e tentar acabar com o Kraven antes disso. Até aí tá tudo bem.
Mas o sidekick que eles trazem, que é o estrangeiro, é ruim demais. O ator é ruim, a forma como os poderes deles são apresentados é bem confusa, tu não consegue nem entender o que ele tá fazendo. Tem uma coisinha que ele faz, 1, 2, 3, e algo acontece na cena e ninguém vê, e tu não entende nem a concepção dos poderes dele dentro do filme. O irmão do Dimitri também é bem ruim, uma atuação péssima, e ele tem uma forçação de barra em cima de alguma coisa que ele faz, não quero dar spoiler de quem ele pode se tornar depois. Quem talvez acompanhe um pouco mais os quadrinhos pode ter ideia de quem ele possa vir a ser, caso a Sony resolva continuar isso. Mas a forma como o filme vai empurrando a todo tempo dizendo, olha, mas ele é um cara, ele consegue fazer isso, é incrível como ele faz isso, como ele imita as pessoas, sabe? É forçado demais e o ator não entrega, e a forma como eles tentam botar ele como ingênuo, como inútil, como precisando ser protegido, é forçado demais. Ariana DeBose tá ali como a Ciclope Calipsita. Calypso. A Ariana DeBose como Calypso é um desperdício porque ela é uma grande atriz e tá presa nesses diálogos ruins, na direção ruim, e a forma como o roteiro traz essa personagem e apresenta o que ela pode fazer, ou o que ela diz que pode fazer, porque ela acaba não fazendo, é zero, 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 zero. A personagem, se ela não tivesse, ajudaria o filme a ficar melhor, infelizmente. O Russell Crowe faz o Nikolai Kravinov, digamos que ele é o ponto inicial para toda a criação do Kraven, e eu acho que ele funciona no começo, antes do Kraven ser Kraven, quando ele ainda ser gay, lá antes de dar a tretinha primeira, mas no final ele vai ficando cada vez mais exagerado, e a última conversa que ele tem com o Sergei, olha, eu vi gente pensando em se levantar. Eles não levantaram, mas eu vi os pensamentos deles dentro do cinema, deles estar querendo ir embora naquela hora. Mas nós estamos falando de um filme de ação, e eu acho que é onde ele bota um pontinho acima do Madame Teia, já que é impossível não fazer uma comparação, e a gente teve essa discussão no cinema, eu preferi o Kraven que o Madame Teia, a Nath preferiu o Madame Teia que o Kraven, mas para mim, o que deixa ele um pontinho acima do Madame Teia são realmente as cenas de luta. Nem todas são muito boas, eu acho que elas estão sim bem coreografadas, mas eu acho que elas estão mal filmadas. Tem uns ângulos estranhos, os cortes de uma parte para outra são ruins, mas eu gosto da primeira parte, da parte na prisão, e eu gosto da última luta contra o Rhino, que acaba deixando esse ar ali no final, por mais que tu já esteja bem decepcionado com todo o resto do filme, a luta contra o Rhino eu achei legal. Tem uma coisa até que eu achei engraçado. O Kraven, pelo menos da memória que eu tenho do Kraven, ele é um cara enorme, ele é gigante. E o Aaron Taylor Johnson não é esse cara gigante, por mais que ele tá bombadaço, trincado, o filme bota ele sem camisa, ponto alto do filme, inclusive. Mas ele não é aquele cara gigantesco, né? E aí eles fazem o Rhino. O Rhino também não é gigantesco. O Rhino é um pouco maior que o Kraven ali dentro do filme, mas tu vê que os dois são bem pequenos. Em alguns momentos eu achei isso engraçado. Eu acho que o filme do Kraven, ele é um filme que teria saídas, sabe? Porque a história base não é ruim. Talvez se ele focasse somente no Rhino como vilão e levasse essa jornada familiar até essa luta com o Rhino no final, estaria de bom tamanho e poderia ser um filme um pouco mais redondinho. Talvez um toquezinho um pouco mais cômico em alguns momentos. Uma trabalhada melhor nas partes de ação poderia fazer esse filme ficar mais aceitável. Não é isso que a gente tem, e no final o Kraven, o Caçador, vai sim entrar lá naquela listinha de piores do ano, com certeza. Por mais que a gente tenha feito comparações aqui, de Venom um pouco melhor, Kraven, Madame Teia, a verdade é que os 3 filmes que a Sony entregou do universo do Homem-Aranha são péssimos. E como sempre a gente dá aquela dica, né? Vale a pena ir no cinema? Não vale? Com certeza vai ter coisa melhor para você ver no cinema. Eu acho que até a tela grande pode deixar mais em evidência esses problemas de direção que o filme tem. Não é uma boa
essa entrega da Sony de super-heróis. Depois que assistirem Craven, voltem aqui para comentar com a gente e a gente se vê numa próxima dessas aí de super-herói que, olha, não foi fácil. Tchau, tchau.